gente, agora vamos para a aula, viu? Já fiz um vídeo de apresentação, você já viu, compartilhou, comentou, agora nós vamos ter conteúdo, aula dada, aula estudada. Pega essa primeira dica, viu? Aula dada, aula estudada. Eu já deixei minha lousa pronta e agora vamos explorar. Nós estamos vivendo uma pandemia que atravessa todo mundo. Lamentavelmente temos mais de 108 milhões de pessoas mortas, mais de 2 milhões e 300 mil pessoas infectadas e desse tanto aí temos 230 mil pessoas mortas no Brasil. Sobre coronavírus tem muitas coisas, muitas informações, porque nós estamos vivendo o coronavírus. Embora ainda não tenhamos informações 100% fechadas, porque os estudos estão avançando, é importante saber o seguinte: em todos os continentes do mundo, em quase todos os países do mundo, tem registro de infecção ou de óbito. Lamentavelmente. Essa pandemia nos colocou num estado de atenção. E aí talvez o Enem vai pedir para que você reflita o coronavírus e conecte a outras situações semelhantes. Então, sobre o coronavírus, eu vou deixar aqui para a gente avançar um pouco mais. Manjou? Bom, agora vamos pensar um pouco uma pandemia que devastou boa parte da população ocidental, a chamada, e também no Oriente, né, porque a origem é oriental, a chamada peste bubônica ou peste negra. A peste negra faz parte de um dos sintomas da crise da Idade Média, a chamada crise do século XIV. Na ocasião, entre 1343 a 1353, lá na metade do século XIV, nós tivemos mais ou menos entre 75 a 200 milhões de mortos, uma média de 1/3 da população mundial. A peste negra deve ser conectada ao fim da Idade Média e um processo do que a gente vai chamar de renascimento econômico, ou renascimento comercial, ou renascimento urbano, quando as rotas de comércio do Oriente elas começam a se abrir para o Ocidente e por conta disso muitas relações comerciais começam a ocorrer, Ocidente, Oriente, aí por via do Mediterrâneo, e por conta disso barcos que vinham da Ásia, sobretudo da China, infectados com ratos infectados com pulgas, ao chegar nessas cidades da Europa que não tinham planejamento urbano, saneamento básico, uma rede de esgoto, água encanada, são cidades que começam a se formar sem um cuidado, sem um planejamento urbano que nós conhecemos hoje, essa doença começa a se alastrar rapidamente. A peste negra, como eu contei aqui para vocês, vai ter quase 200, entre 75 e 200 milhões de mortos. Os estudiosos apontam que nós tivemos aí 1/3 da população morta por conta desta pandemia. É uma bactéria disseminada com contato de pulgas e de roedores, de ratos, no contexto do fim da Idade Média, não se esqueça disso, tá? É quando você tem um avanço nas relações comerciais muito rapidamente, cidades vão se formar em torno, em torno das atividades comerciais, sem planejamento, sem água encanada, rede de esgoto, e quando esses barcos chegam do Oriente para o Ocidente, muitos roedores, muitos ratos estavam no barco ao se espalharem pelas cidades, levam essa doença, essa bactéria e se dissemina muito rapidamente. Então, algumas das informações da peste negra, tá? Mas vamos ver uma outra pandemia na história. Sobre peste negra, tudo bem? Manjou? Pegou? Vou para outra, viu? Bom, gente, uma outra pandemia é a pandemia da varíola, tudo bem? Essa daqui também foi muito cruel. No finalzinho do século XIX até final do século XX, é recente, viu? Ela foi erradicada em 1980, no final do século XX, através de uma grande campanha vacinal, foi responsável pela morte de 300 milhões de pessoas, tá? Essa pandemia, como eu havia comentado, erradicou recentemente, muito recentemente. E os sintomas da varíola, febre, dores no corpo, erupções na pele, tá? A varíola é uma pandemia que ainda tem registros, tem muitos estudos e atravessou aí
finalzinho do 19, início do século 20, Europa, América, Ásia, África, mas é importante você ter como pré-condição a temporalidade dela. Finalzinho do século 19, você tem o processo da alteração da Revolução Industrial, as cidades que vão se forjar em torno das cidades industriais, né? Essas primeiras cidades, elas não são tão bem planejadas, é só dar uma olhada aí, né, entre outros filmes, né, no Tempos Modernos, que vai discutir um pouco o sistema de produção, a performance de produção, o circuito das cidades. Então, esse contexto do finalzinho do século XIX, de uma revolução industrial que vai dinamizar toda a forma de vida através das cidades, e já no finalzinho, mesmo 1896, há os primeiros registros. Ela se dissemina tão rápido, se espalha tão rápido, porque em 100 anos tem 300 milhões de mortos. Só falta uma coisa aqui, eu vou voltar rapidinho, tá? Vou voltar rapidinho aqui, ó. Pega a visão aqui. Pegou a visão? Professor, é tudo igual, gente, ó. Voltando aqui para peste negra. Esqueci de comentar uma coisa importantíssima, tá? Como a gente está falando da Idade Média, é importante você pegar o imaginário também que havia à época sobre a peste negra e o imaginário, né, como que as pessoas pensam esse fenômeno social. Sobre a peste negra, a gente está comentando finalzinho da Idade Média, então você tem um imaginário religioso muito forte, tá? Voltemos aqui o poder da igreja, da cristandade, e a igreja vai apontar coisa parecida com o Apocalipse, tá? Que era um sinal de Deus, uma culpa aos pecados humanos por conta do imaginário religioso à época. Voltemos aqui, você já tem, né? Aqui já voltando aqui você já tem o desenvolvimento da ciência, sobretudo os avanços na área da medicina. Então, o discurso que você vai ter aqui de justificação não é o mesmo que você vai ter aqui, muito menos no coronavírus. Embora tenha gente que está, né, negando a ciência aqui. Agora vamos para outra, porque ó, já fomos coronavírus, já fomos peste negra, varíola, vamos dar um avançado, tá bom? Pegou até aqui? Tá. Ó, gripe espanhola. Gente, gripe espanhola não é gripe espanhola porque necessariamente é a Espanha, tá? Você está no contexto da Primeira Guerra Mundial, a Espanha é um país neutro na Primeira Guerra Mundial e por conta disso ela consegue aí, a imprensa local consegue disseminar bastante informações sobre a gripe espanhola. Então você tem o registro entre 1918 a 1920 dentro, né, ainda da Primeira Guerra. A Primeira Guerra vai de 1914 a 18, já está no finalzinho aqui da Primeira Guerra Mundial, e os anos que sucedem já o fim da guerra. É uma variação do vírus influenza, mais de 50 milhões de mortos em pouquíssimo tempo, 500 milhões de infectados, e a gripe espanhola, gente, ela vem para o Brasil também. Rodrigues Alves, que foi presidente, ele morreu de gripe espanhola, tá? No Brasil você vai ter registro de 30 mil mortes. Tudo bem? Então o que o Enem vai pedir é o contexto onde surgiu o número de mortes, para você entender as condições, né, locais, como que foi combatida, de modo geral é isso. E tô indo para outra, viu? Beleza? Não dá para você aí do outro lado falar, professor, para aí, explica de novo. Tudo isso você faz um comentário, tá bom? Então, outra. Sacou até aqui? Posso continuar? Gente, uma outra pandemia agora. A tifo. Pega aí. Faltou ainda algumas coisinhas sobre a gripe espanhola. Eu não havia comentado com vocês, mas a gripe espanhola afetou todos os continentes e é importante que você coloque na sua cabeça o contexto da Primeira Guerra Mundial. Principalmente a movimentação das tropas na guerra que foi responsável pela disseminação dessa pandemia. O registro dessa pandemia está há registros em todos os países que participaram da Primeira Guerra Mundial. E quando os soldados voltaram, isso você vai ter a disseminação. E uma outra coisa, gente, não se tem origem da
da gripe espanhola. Não se pode colocar que a gripe espanhola surgiu na Espanha. Volto a dizer que a Espanha é um país onde vai produzir muita informação, vai produzir muita reportagem, muitas matérias a respeito de uma pandemia que afeta os soldados e aqueles que voltam da guerra e dissemina aí nos respectivos países. Então não é uma gripe espanhola, tudo bem? Pegou isso daí? Agora sim, vamos para uma outra, sacou? Mais uma pandemia. Agora, pandemia de tifo. Isso vai ocorrer próximo, tá? Contemporânea, em concomitância à gripe espanhola, mas não é a mesma coisa, tudo bem? Entre 1918 a 1922. O que ocorre? Com o fim da Primeira Guerra Mundial, os países da Europa Ocidental estão absolutamente destruídos por conta do envolvimento da guerra. Então, as cidades estão todas destruídas, tá tudo cabeça abaixo. Uma miserabilidade gigantesca, isso afeta a rede de saneamento, isso afeta a forma de planejamento urbano, isso afeta a forma de produção de alimentos, ou seja, há um caos danado, as cidades destruídas. Em consequência disso, você vai ter uma pandemia que surge, a pandemia de tifo, com condições semelhantes à da peste negra. Lembrará que as condições da peste negra vai ser necessariamente semelhante nesse caso. E quais são essas condições? Você vai ter aqui um problema no saneamento, problema com água, as cidades que estão todas destruídas com a guerra, você vai ter um problema de planejamento, você vai ter um problema com as cidades em si. Essa miserabilidade em face de um mundo em guerra permite a difusão de uma doença, uma pandemia, né? Não necessariamente uma doença, que vai ser responsável por 3 milhões de mortos em 2 anos. Quais são os sintomas da tifo? Febre, delírios, erupções hemorrágicas e necessário a gente entender, deixar claro aqui para você o contexto do pós-Primeira Guerra Mundial e a semelhança que você vai ter no aspecto das casualidades da peste negra. Tudo bem? Bom, eu deixei aqui para você informações sobre novo coronavírus, peste negra, varíola, gripe espanhola e tifo. Num vídeo desse, a gente precisa ser um pouco rápido, porque cansa, né? Mas se você ficou com dúvida, tem sugestão, tem algum comentário, não esqueça de deixar aqui o seu registro. Na semana que vem, você vai ter mais uma aula. E se você quiser comentar tema, também, tudo bem? Toda semana aula de História com o professor Wagner Marques. Já compartilha geral, avisa os amigos, avisa as amigas, conteúdos para o Enem, conteúdos aí para concursos públicos, fique à vontade, tá? Eu me preparo dentro do meu possível e vez ou outra vou mudar o cenário, mas a dedicação é sempre a mesma. Espero que você tenha gostado, até a próxima aula e que saudade disso, de giz, de lousa e de ter o contato com a aula com vocês, tá? Mande um abraço aí para todo mundo que assistiu e que gostou também. E um beijo eu já mandei. Até o próximo encontro. Tchau!